de tributarista a empreendedor. Conheça o advogado que criou uma Legaltech, que deve faturar 50 milhões em 2025. Esse é o tema do nosso bate-papo informativo no quadro Boca no Trombone Entrevista, agora aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. E agora, aqui no Boca no Trombone, é hora de bate-papo informativo. Sim! E na edição de hoje do nosso Boca no Trombone Entrevista, com muito prazer, com muita alegria, a gente está recebendo o Dr. Klaus Riffel, advogado, tributarista, CEO e founder da Doc9. Dr. Klaus, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Você, aos caros ouvintes que nos ouvem agora, né? Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho a nossa história e de alguma forma tentar impactar a vida dos ouvintes aí que nos assistem e nos ouvem. Certamente. Eu diria modestamente que os números são impactantes, porque olha só a minha audiência, de tributarista a empreendedor, advogado, cria a Legaltech que deve faturar 50 milhões de reais em 2025. Lá em 2008, Dr. Klaus Riffel trocou uma carreira sólida no direito tributário por uma aposta arriscada. Empreender no setor jurídico com base em tecnologia. Naquela época, algo muito raro, né? Da convicção que a advocacia precisava de soluções ágeis e acessíveis, surgiu a Doc9, Legaltech, que hoje lidera o mercado brasileiro em automação de rotinas jurídicas com um portfólio que vai desde softwares com inteligência artificial a plataformas de audiências e cálculos, todos desenhados para atacar os gargalos operacionais da justiça, que são muitos, né? Dr. Klaus, compartilhe com a audiência como é que iniciou a operação da Doc9 e, na época, né, 2008, qual que era o ambiente jurídico da digitalização, doutor? Sim, Solano, então assim, a gente iniciou os trabalhos muito a partir de uma dor que eu sentia no escritório de advocacia que trabalhava. Como você bem te falou, é um advogado tributarista, também empresarial, com uma quantidade baixa de processos repetitivos. E aí uma quantidade enorme de processos reparando na minha mão, porque lá pelas tantas um advogado aqui no Sul descobriu, né, ou se deu conta, que antigamente quando o pessoal comprava linhas telefônicas da CRT, depois Brasil Telecom e Oi, né, na sucessão, vinha com ações da companhia. E aí resolveu entrar com um processo, e aí foi uma enxurrada. Então, não é comum, mas processos massificados foram parar na mão de um advogado societarista, que no meu caso lá. E aí eu tive que ir atrás dos processos, aí respondendo um pouco também da tua pergunta, o judiciário à época totalmente físico, né, e analógico. Nós precisávamos achar parceiros correspondentes que são advogados em pequenas cidades para fazer então as cópias dos processos, para fazer diligências, para fazer audiências de menor complexidade. E essa carteira que eu recebi de processo eram processos espalhados em muitas cidades da região sul. E aí eu precisei, né, contratar esses parceiros correspondentes para fazer cópia, porque eu não ia mandar a minha equipe, né, para o interior do estado, para outros estados, para fazer cópia de processo, que na época eram 100% físicos, como eu falei. E aí, a partir disso, eu já tinha quase 10 pessoas para coordenar a controladoria jurídica, que nós chamávamos, que ainda chamam, que são, né, essa controladoria para cobrar esses parceiros, para pagar esses parceiros, para fazer tudo isso. E isso não era o core business, ou seja, não era o trabalho principal do escritório, e via essa dor muito latente. Aí comecei a conversar com outros advogados que também tinham o mesmo problema e vi que aí tinha uma oportunidade. Como eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa, dinâmica, eu entendi que aquele ambiente mais de peticionamento, de peças processuais, o ambiente do escritório de advocacia não era tanto para mim. E aí então resolvi empreender para ser um que a gente chamou de marketplace jurídico. Até depois algumas reportagens nos comparavam ao Uber, né? Então, ao invés de cada escritório ter a sua controladoria para gerir essa rede de parceiros correspondentes, poderiam entrar no nosso site da Doc9, né, no nosso sistema, e pedir, né, ordenar um pedido de cópias de processo, né, seja qualquer cidade da região, no começo da região sul, depois do Brasil inteiro,
né? Audiências de menor complexidade. Então, a gente começou a conectar grandes escritórios e depois departamentos jurídicos de empresa que tinham processos espalhados pelo Brasil todo, a esses pequenos advogados espalhados pelo Brasil também, que ficavam perto dos fóruns para se deslocarem até os fóruns e fazerem essas diligências que a gente chama, né, jurídicas. E isso foi muito tempo, né? A gente cresceu muito nesse modelo de negócio, fomos uma das primeiras e com certeza a maior empresa, e somos ainda a maior empresa de logística jurídica, que é assim que a gente chama, né, essa controladoria, esse outsourcing, essa terceirização desses serviços jurídicos. Isso até a pandemia, quando o nosso modelo de negócio bagunçou bastante em função de todos os fóruns fecharem cascata. E sem fórum aberto, não tem, né, audiência, não tem protocolo, não tem cópia, não tinha as diligências. E aí foi que a gente precisou se reinventar, né, e começamos a lançar a parte de softwares jurídicos a partir da pandemia, ali, mais precisamente 2021. Bom, o senhor até já falou um pouco, então, dessa retomada, que a estrutura da empresa se modificou. Quero lhe perguntar, então, dos produtos, né? Quais são os produtos da Doc9 e quais são hoje, doutor, os principais benefícios e vantagens desses produtos para o dia a dia dos advogados e advogadas? Legal, muito bom. A gente começou a fazer uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas que querem empreender, que é, primeiro, ouvir muito o cliente e entender a dor desse cliente. Foi o que a gente fez na época da pandemia. Porque como os fóruns fecharam, infelizmente, a gente ficou esperando se o nosso modelo de negócio ia voltar, não ia voltar, e aí a gente teve que tomar uma dura decisão de demitir 110 pessoas em 2 dias. Foi muito complexo, porque senão a gente ia ficar pelo caminho, nós íamos quebrar, né? Como eu disse, o nosso modelo de negócio dependia dos fóruns abertos, e aí o que a gente fez foi começar a ouvir a nossa base de quase 1.200 clientes, sejam os que eram na época história de advocacia e departamentos jurídicos de empresa. E quando a gente começou a ouvir eles, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande, porque quando os processos na época da pandemia foram digitalizados, acabou que esses processos foram parar em 130 sistemas de cortes diferentes no Brasil. Então, por exemplo, se o processo era primeiro grau na Bahia, ia para um sistema operacional. Se era no segundo grau, ele ia para outro. Se era trabalhista, outro. Então, isso somava 130 sistemas onde os processos físicos foram parar. E aí, nisso, pega um escritório, né, médio, grande, que tem 60, às vezes 100, 200, 1.000 advogados. Imagina cadastrar esses 1.000 advogados dentro desses 130 sistemas. Uma verdadeira bagunça. Então, qual foi a solução que deu-se à época? Os escritórios começaram a cadastrar os processos em nome de uma ou duas pessoas, normalmente os sócios fundadores. Como para manusear esses processos precisa de certificado digital, eles cadastravam o nome dessas duas pessoas, emitiam um certificado digital e colocavam na mão de 100, 200, 1.000 pessoas para que elas pudessem interagir no nome desses advogados nos processos. E aí começou a gerar uma série de problemas de compliance, de LGPD, inclusive questões de leis penais, porque afinal de contas, né, eu não vou num cartório assim, teu nome, sempre você me passa para procuração. Mas quando eu pego todo o certificado, espeto na máquina e me passo por você para gerir um processo ou para entrar num órgão administrativo, aí você está cometendo crime de falsidade ideológica. Então a gente viu que havia essa dor, né, e a partir disso a gente criou o RUM, que é o primeiro gerenciador de certificados digitais do Brasil. E o que é esse produto? É um produto que, em vez de você emprestar o certificado para outra pessoa, você sobe o certificado na nuvem da Doc9 e aí você pode passar concessões de uso. Então, por exemplo, Solano, digamos que é meu advogado do meu escritório, ele atua em 2 tribunais que ele precisa ter acesso com o meu certificado. Em vez de eu pegar e emitir um certificado e botar na mão do Solano para ele fazer o que quiser, porque o certificado hoje ele é um cheque em branco. A pessoa com o certificado da outra, ela pode contratar e demitir pessoas, vender os dados, né, bancários na Dark Web, pode, né, o DUT hoje, né, o documento de transferência do veículo, está lá no Detran, nosso Detran RS, e pode fazer essa transferência de uma forma muito fácil. Então, são vários riscos que se tem a partir dessa questão. Então, quando a gente viu isso, a gente criou esse RUM é de quem, para quem em inglês, em vez de prestar o certificado, sobe na nossa nuvem, e aí a pessoa que recebeu essa concessão baixa uma extensãozinha, um plugin no Google Chrome ou qualquer outro navegador,
E aí eu vou dizer, por exemplo, que o Solano, quais sistemas ele vai acessar. Então, por exemplo, ele trabalha com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eu passo concessão só para esses 2 acessos. Ele sobe esse token que ele vai receber por e-mail, que é um serial alfanumérico, sobe nessa extensão e ali libera só os sistemas em que o Solano vai ter acesso. Então, ele não tem mais acesso a todos os sistemas e faz o que quiser com o meu certificado. É um uso limitado. Não precisa nem dizer que tudo que o Solano ou qualquer pessoa fizer vai ficar registrado num log de uso. E ainda vou poder dizer o que dentro de cada sistema que o Solano vai ou não fazer. Então, vai acessar, por exemplo, o ECAC da Receita Federal, mas não vai acessar a minha declaração de bens e direitos. Então, continua-se com a prática do empréstimo do certificado, mas de uma forma virtual, controlada, gerida e compliance, porque cada vez que vai um certificado, uma concessão de uso, vai também uma procuração nos mesmos moldes da Receita Federal, em que os contadores recebem a procuração para agir em nome dos seus procuradores. Então, é uma solução completa. Essa solução, Solano, a gente queria chegar mais ou menos em 300 clientes em 2 anos. A dor do mercado era tanta que a gente conseguiu fazer isso em 4 meses. Hoje nós estamos chegando a mais de 1.500 escritórios e empresas, porque a gente viu que as empresas também tinham essa dor. Um exemplo, uma empresa hoje que tem um diretor estatutário, pega uma Ambev, que ajudou a gente a criar o RUM, esse gerenciador. Hoje o diretor estatutário da Ambev, ele é um cara muito caro para ficar fazendo todas as obrigações acessórias, emitir guias perante Receita Federal e tudo mais. Então o que ele faz? Ele emite o certificado dele, que é a pessoa que tem competência dentro da companhia, e coloca o certificado dele na mão da equipe de taxas, de impostos, da equipe de contábeis. Então o risco de uma fraude pelo mau uso do certificado é o mesmo. Então, quando a gente lançou, primeiro a gente lançou para escritórios de advocacia porque a gente viu que tinha essa dor. Mas depois as empresas começaram a entender que tinham interesse, né? E aí foi muito procurado e aí a gente começou a direcionar. Então, esses 1.500 clientes que nós estamos chegando até o final do ano, boa parte é escritório, mas boa parte também são grandes empresas que têm essa prática comum de compartilhamento de certificados e uma dor, né, principalmente na figura do dono, né, do titular desse certificado, que ele precisa saber o que estão fazendo e quem está usando de que forma, né? Então, isso é uma questão importante. E a partir dessa questão do certificado do RUM, a gente desenvolveu outros produtos digitais e o mais recente que vem se desenvolvendo muito também é a primeira inteligência artificial jurídica, né, do Brasil, sem alucinação, né, diferente de outros LLMs, de outras máquinas de inteligência artificial, e essa também é algo que vem revolucionando o mercado de advogados, de departamentos jurídicos e de pessoas também comuns que querem ter uma vida mais compliance e ligadas aí em questões jurídicas. Bom, e temos novidade, né? A Doc9 lançou o e-book gratuito que mapeia com inteligência artificial, governança corporativa e a nova mentalidade digital, que é uma verdadeira revolução aí na advocacia nacional. Só pode falar um pouquinho? A gente está mais no finalzinho aqui do nosso espaço, mas a gente quer saber dessa novidade aí, Dr. Klaus. Legal, a gente tem alguns e-books, alguns materiais muito ricos, tá? E eu acho que eles não se direcionam só para escritórios e advogados, não. Para todo aquele profissional que de alguma forma quer entender mais esse emaranhado de leis que a gente tem hoje no Brasil, quer entender melhor como se posicionar, como liderar também através de questões de automações jurídicas, de melhorias de entendimento de realidade. Participei de um outro evento esses dias que falei que muitas vezes o sucesso de uma jornada empreendedora, de empresário, passa por conhecer muito bem questões legais, questões tributárias, questões relacionadas à capacidade de contratação trabalhistas. Né? A gente vive hoje um Brasil muito difícil de empreender por questões legais, de segurança, né, jurídica, mas quanto mais as pessoas entenderem, quanto mais conhecerem esse ambiente, melhor elas vão se posicionar e com certeza mais chance de êxito nessa jornada empreendedora. Então, esses e-books que a gente tem e que podem ser baixados aí tanto no nosso site, que é www.doc9.com.br, quanto no nosso Instagram, né, Doc9 Oficial, e até mesmo no meu Instagram. Hoje eu faço questão de dividir muitas questões de liderança, empreendedorismo, @Klaus Riffel também. São todos lugares em que vocês podem achar, quem nos escuta hoje, os nossos e-books, os nossos materiais ricos, para facilitar também na jornada empreendedora de advogados, advogadas e do público geral também.
Bom, o senhor quase que já deu o serviço aqui, ele perguntar, o advogado, os departamentos jurídicos, as empresas em geral, doutor Klaus, que tem interesse em fazer contato com a Doc9, como que faz? Justamente aí pelo site, pelo Instagram, como é que se comporta essa comunicação aí da Doc9? A gente tem o nosso site, né, e é bem explicativo do ponto de vista dos produtos que a gente tem hoje para cada público-alvo que a gente quer atingir. Ali a gente tem tanto um chatbot que pode ser preenchido e conversado, a gente também tem os nossos formulários, né? É só entrar lá, especificar qual é o produto que você tem interesse, a pessoa tem interesse, e aí nós vamos ter o maior prazer de entrar em contato, entender a tua situação, né, a tua necessidade e de alguma forma a gente conseguir ajudar. Tem alguns produtos que são contratados diretamente pela plataforma mesmo, como o It, que é de um valor mais baixo e que ele é super autoexplicativo, com uma jornada que a gente chama Tech Touch, né, mais digital, mas outros produtos que daqui a pouco o cliente queira saber, a nossa equipe comercial vai estar super à disposição para ajudar nessas automações e melhorias de rotinas jurídicas de todos os públicos que de alguma forma se interessam. Dr. Klaus Rippel, advogado tributarista, CEO e founder da Doc9. Olha, linda história. Parabéns, né, pela coragem de empreender nesse mercado tão difícil, né, que é o mercado jurídico. E parabéns pelo sucesso, né, que venha muito mais prêmios pela frente aí da Doc9, doutor. Obrigado e um bom final de semana. Eu que agradeço a audiência, falando, né, a parceria aí, o convite. E um excelente final de semana para todo mundo. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!